Olá, estamos mais uma vez aqui no podcast da CEGET Consultoria. Sejam bem-vindos, bem-vindas a todos que nos acompanham aí no nosso podcast. Comigo está a doutora Patrícia, minha sócia, responsável pela parte técnica aqui da CEGET. Olá, um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre as atualizações nesse último trimestre aí, né, que se iniciou, e já na reta final do ano, as nossas preocupações aí mais iminentes. Estamos aqui no nosso Outubro Rosa, então, mulheres, lembrem aí dos exames que precisam ser feitos. Já fizemos aqui uma campanha para as nossas colaboradoras. Sim. Então, sempre é importante. Em novembro a gente lembra os meninos também. Exatamente, sempre importante cuidar da saúde, né? Porque com saúde a gente segue aí na rotina e nas burocracias que a gente vai trazer, né? Primeiro lugar, a saúde. Se não tiver saúde, não adianta ter nada. Exato. Vamos lá, doutora Patrícia. O que aconteceu aqui agora em setembro e outubro? Que nós temos aí de novidades que aconteceram nesses meses? Na verdade, em termos de obrigações tributárias, poucas, né? Eu acho que o que mais aconteceu aqui conosco e foi relevante e nós pudemos ter os clientes conosco foi o nosso evento, né, da reforma tributária, em que a gente convidou as empresas, especialmente de lucro real e presumido, para falar sobre as alterações, o calendário até o final do ano, o que era mais urgente, né, deles pensarem em termos de sistemas, né, e foi bem bacana. Se você quiser comentar fiquei um sabendo pouco. que um dos nossos clientes que trouxe a equipe de TI interna Sim. já conseguiu fazer os testes, parece que está funcionando as novas notas, novos campos, então já tivemos um primeiro resultado aí que o sistema está funcionando. Excelente, cumpriu com a finalidade, né? Eu acho que quem usa aí os sistemas de ponta tem mais suporte, mas alguns que precisaram trazer equipe interna, desenvolvedores, a gente acolheu aqui, foi bem bacana eles participarem conosco. Lembrando que todo esse material está disponível no nosso canal do YouTube. Quem não teve a oportunidade de vir porque choveu muito no dia, né? Pode assistir na íntegra no canal do YouTube da CEGET Consultoria. Temos também, Patrícia, que foi aprovado o PL lá dos R$5.000 na Câmara dos Deputados. Sim. Isso o pessoal também tem nos ligado, tem falado sobre isso, mas é bom falar que ainda não foi aprovado no Senado ainda. Sim, certo? sim. E que, vamos dizer, nós estamos acompanhando de perto, né? Todas as votações, todas as pendências. Até no sábado passado, eu nem te contei, uma cliente mandou uma mensagem desesperada, porque ela viu um desses youtubers da vida falando que agora você não deve ser sócio do seu próprio negócio. Então, criou uma ansiedade nela, e é sobre essa questão do PL 1084, se eu não me engano, sobre o imposto de renda. Estamos acompanhando, e assim que sair alguma coisa, teremos ou esse canal ou os canais paisagens para chegar essas informações aos nossos clientes. Perfeito. E para novembro? Nós temos aí um fique de olho bem importante para novembro, né? Que é o novo edital da Procuradoria do nosso estado. A gente vem tendo editais aí para regularização tributária federal de forma constante, mas o estadual não é sempre que nós temos. Então, é importante trazer na agenda do mês, que nós temos bastante procura e estão sendo divulgados materiais nesse sentido, que a Procuradoria-Geral do nosso estado firmou aí um novo edital de transação tributária para regularizar débitos tanto de ICMS quanto de TCMD, de IPVA e também débitos relacionados a multas do PROCON.
Então, uma gama de débitos, obviamente, para quem está inscrito em dívida ativa, né? Porque a Procuradoria faz a gestão do que é inscrito em dívida ativa. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho o que é essa dívida ativa, porque para nós tudo é dívida. Tudo é dívida. Então, como que funciona? A Secretaria da Fazenda, assim como os outros órgãos, ela tem uma sistemática de processamento de débitos. Então, começa com a empresa deixando de recolher uma guia, ou aqui nesse caso também, né, as pessoas físicas, porque envolve TCMD e PVA, você deixa de recolher, a primeira coisa que você recebe é uma cobrança amigável. É como dever para um banco, né? Só que, inclusive, no ICMS de empresas de maior porte, você recebe uma ligação da Cefaz, né? Ligam ou para a empresa ou para o contador. Então, de vez em quando ligam aqui no escritório e aí eu peço para falar com o fiscal, informando que tem um débito de ICMS em aberto e que, se não for pago em 60 dias, inscreve em dívida ativa. O que é o inscrever em dívida ativa? É colocar a empresa num cadastro de devedores do órgão, é como se fosse um Serasa, né? Então, hoje, a Secretaria da Fazenda, ela, além de inscrever em dívida ativa, de colocar esse contribuinte num cadastro de devedores e impede de emissão de certidão e tudo mais, eles protestam também. Então, hoje eles estão levando o ICMS a protesto nos cartórios de protesto de títulos e documentos e fazem essa inscrição na dívida ativa. A partir do momento que você tem a inscrição da dívida ativa, você vai ter um procurador do Estado cuidando desse caso. O que é o procurador? É o advogado do Estado. É ele quem vai fazer todos os trâmites para cobrança dessa dívida. Então, vai ter lá uma certidão de inscrição nesse débito na dívida ativa, que a gente chama de CDA, e ele vai transformar essa CDA num processo de execução fiscal. Tá? E aí a empresa vai ser citada, a pessoa física vai ser citada numa ação de execução que já é judicial. Então, quando os débitos estão nessa etapa, que está sob os cuidados da Procuradoria, vez ou outra, eles editam uma norma de negociação, em que ele abre para negociação. E o que a gente tem de diferencial quando se abre esse tipo de edital? Redução de juros e multa, que nesse caso pode chegar até 75%, de 0 a 75%, casos mais recentes quase não tem redução, e aí difícil recuperação vai aumentando a redução, e também prazo de pagamento, que geralmente os parcelamentos normais são de 60 meses, e esse oferta até 120 meses para pagar, até 10 anos. Acho que para ficar bem claro, para não ter dúvida, se eu deixei de pagar o IPVA desse ano, não quer dizer que eu posso entrar nisso. Não quer dizer. Precisa estar inscrito em dívida ativa e, dentro disso, fazer as simulações pelo site para ver se tem ou não redução e qual é o prazo de pagamento. Então, é importante que os devedores que têm a intenção de regularizar entrem em contato conosco para fazermos as simulações, fazer previsão de caixa, porque tem até fevereiro para poder fazer isso. O pedido. Te perguntar, então, começa agora em novembro? Já começou. Já começou. Já começou. Legal. E vai até 27 de fevereiro. Tá bom. Então, vamos lá. Agora, o que nós temos que ficar de olho aí nos próximos meses e dias, ou o resto da vida? Bom, no nosso Fique de Olho, o primeiro tema que a gente tem é sobre a extinção do SAT, né? É um tema que vem sendo bastante falado, mas que o pessoal... Fala um pouquinho o que é SAT. O SAT, assim, de forma bem leiga, é aquele sistema que gera um cupom fiscal quando você vai fazer a compra como consumidor final em estabelecimentos, muito usado em supermercados, em lojas de varejo. Então, ele é um sistema que vai fazer a emissão do cupom fiscal e transmitir a informação para a Secretaria da Fazenda. E o que acontece? A Secretaria editou uma norma
que as empresas já não poderiam mais, né, comprar esses equipamentos, porque esse cupom fiscal, né, essa forma de declarar fiscalmente essas vendas de varejo, foram substituídas por um documento que chama NFCE, que é uma nota fiscal simplificada. Como que a gente gosta de sopa de letrinhas, né? De sopa de letrinhas, exato. Então, assim, o SAT, no modelo que ele é hoje, o equipamento no modelo que ele é hoje, ele só pode ser usado até 31 de dezembro de 25. Então, durante todo esse período, as empresas já não poderiam mais comprar e as que usavam precisavam fazer essa transição para essa nota fiscal de consumidor eletrônica, esse modelo simplificado de nota fiscal. Eu tive a oportunidade, Patrícia, de fazer um podcast aí pelo Sescom com a Simone Terra, que é uma das responsáveis, uma fiscal responsável pelos documentos fiscais. E tem ainda bastante empresa com esse processo. Os contadores que nos acompanham, lá é um pouco mais técnico, quiserem ir também no canal do YouTube do Sescom, tem lá essa entrevista que vale a pena. Sim, e aí tem uma contagem de migração, né? Existe um site e que são dados fornecidos pela Cefaz, e aí eu entendo aí que estamos bem atrasados nesse sentido, porque a última atualização foi em 1/10, previa que metade dos contribuintes estavam no SAT e metade migrando, né? Mais ou menos essa contagem, né? Ainda muitos contribuintes no SAT. Então, se eles não migrarem até 31 de dezembro, o sistema para. Na verdade, o que eles emitirem passa a não ser mais considerado um documento fiscal. Então, eles estarão irregular. O que mais que temos que ficar de olho? Eu acho que você comentou um pouquinho sobre a questão do projeto, né, de lei, né, e aí da tabela do imposto de renda. Que nós estamos acompanhando. Isso. Eu acho que tem que tirar um pouco da ansiedade. Isso, Na verdade, o que acontece? A estimativa é que a gente tenha a aprovação dentro do ano para ter a vigência no ano que vem, né? Nós temos, na verdade, 2 projetos que foram aprovados na Câmara, mas ainda não foram aprovados no Senado. Um deles é esse, da tabela do imposto de renda, que prevê aí a isenção para até R$5.000 e outras alíquotas projetadas, né? E a segunda é o projeto de lei que trata sobre o ITCMD, que é o PLP 108 de 2024, que também está gerando uma ansiedade muito grande, principalmente naquelas pessoas e famílias que têm planejamento tributário em andamento, com constituição de holding familiar, doação de cotas, doação de imóveis. Então, quem tem planejamento sucessório em andamento, nós estamos sendo bastante demandados nesse sentido, do tipo, aguardo a votação do projeto, faço a doação com a alíquota vigente, o que vai ser mais barato, o que não vai ser. Então, esse projeto também foi aprovado na Câmara até o dia de hoje, está pendente de aprovação no Senado, mas é bem provável que a gente também tenha essa alteração dentro do ano para vigência no próximo ano. Eu acho que é bem importante falar para os nossos clientes que nos acompanham. Viu notícia, hoje já tem muita gente vendendo soluções que ainda nem temos o projeto de lei ainda aprovado. Então, teve dúvida, entre em contato com a gente e vamos ver que pé que estão as situações. Sim. Acho que de ficar de olho já tem bastante coisa para ficar de olho, né? Tem sim. A gente está acompanhando e logo que tiver alguma movimentação nós vamos trazer em forma de comunicado e vídeos específicos. E a nossa reforma tributária? Nossa tão querida, amada reforma tributária. Bom,
Ainda temos muitas questões pendentes, né? Isso a gente falou bastante na palestra, acho que é bacana que todos possam assistir, quem tem interesse. Ainda há dúvidas em relação ao sistema. Em 1 de janeiro já vai ter sistema para split payment, já vai ter sistema para, né, meio de pagamento indexado no documento fiscal. Então, existe isso, mas uma coisa que é fato é a adaptação dos ERPs, né? A gente está reforçando bastante isso. Se você tem um ERP responsável pela emissão de documento fiscal, verifique se já está havendo adaptação para fazer constar as alíquotas de EBS e CBS no documento fiscal, que essa parte é uma parte fundamental, né? Os preços e o destaque das alíquotas. Uma das questões que tem gerado bastante ansiedade é a questão das locações, Patrícia. Sim. Ainda continua gerando bastante ansiedade em relação a isso. Ainda continua. Nós gravamos um vídeo específico para isso, tá? O que gera mais, vamos dizer, problemas agora, até o final do ano, obrigações, são as locações não residenciais. Então, empresas que possuem locação não residencial, que aluga para comércios, outros usos que não sejam moradia, precisam se atentar aos seus contratos, que foram firmados até 16 de janeiro de 25, porque há necessidade tanto de conferir se houve assinatura com firma reconhecida ou assinatura via plataforma eletrônica, e também fazer o registro desses contratos no cartório de títulos e documentos para dar publicidade, para assim se valer de um regime de transição que dá aí a oportunidade de manter uma alíquota de PIS e COFINS a 3,65%. A reforma está tão borbulhando, vamos chamar Sim. assim. Nós tivemos um evento de contabilidade aqui, acho que 2 semanas atrás, que praticamente o evento inteiro eram 2 coisas: reforma tributária e inteligência artificial. Sim, sim. Amanhã estou indo para um outro congresso, que é um congresso nacional, que também vai falar bastante de IA e reforma tributária. E eu falo que, por exemplo, eu viajei o estado inteiro falando de reforma para nossos colegas contadores e outras coisas, mas cada palestra que você faz ou assiste, você aprende alguma coisa nova. Sim. Por quê? Porque ainda são mais de 600 artigos, fora os incisos, e fora o que ainda não foi aprovado. Sim. Então, a ansiedade do público em geral, principalmente quando aparece na televisão, algumas coisas assim, mas quero colocar para os nossos clientes que estamos no pé, né, na vanguarda aí das informações. Qualquer novidade, qualquer coisa mais concretas, nós vamos passar para vocês, tá bom? Você falou Perfeito. que tinha uma indicação aí para o nosso pessoal. Sim, bom, ainda estão sendo produzidos muitos materiais, né, sobre reforma tributária, mas vou virar aqui, indicar, mostrar aqui para a câmera e falar um pouquinho dessa leitura que eu estou fazendo, que é esse livro. São de 2 doutores, né, Thaís Romero Veiga Xingá e Breno Ferreira Martins Vasconcelos, que é um manual da reforma tributária. Eu conheci o trabalho deles através do grupo que nós temos da Comissão de Direito Tributário da OAB, né, da qual eu faço parte, eles também. Mas além de trabalhar, você vai na OAB, então. Sim, né, você no SESCOM, no CRC Afins, né, nas informações contábeis ou nas jurídicas, mas é um livro bem bacana, que ele traz os aspectos da CBS e do IBS em itens que a gente não tem doutrina sobre, que é, mas qual que é o fato gerador? Qual que é a hipótese de incidência? Porque tudo isso mudou.
né? E aí eles trazem tanto essa parte mais jurídica, mais técnica, da gente entender os novos fatos geradores, as novas hipóteses de incidência, e também trazem tabelas práticas, dinâmicas, né? Com alguns exemplos de cálculo, alguns aspectos práticos. Então, estou gostando bastante da leitura e indicando. Quando terminar, você me passa. Passo. Entra na minha fila Multiplicado. Tá bom. Vamos para o quadro que talvez que eu mais goste, Patrícia, do nosso podcast, que é a vida real. O que é que você vai contar para a gente hoje? Não é fofoca, né? Mas... não é fofoca, mas né? Acho que como a gente, em 2 outros itens, falou sobre TCMD, né? Falou sobre essa questão do projeto de lei que altera a alíquota e também falou sobre essa negociação da Secretaria da Fazenda de dívidas de TCMD. Eu trouxe na vida real casos que nós estamos tendo aqui que envolvem TCMD, né? Então, assim, tem uma coisa que eu sempre falo para os clientes quando eles me perguntam, doutora, se eu fizer isso agora, a Receita tem como pegar? Essa informação já é pública? Existe uma forma de cruzar os dados? Existe uma malha para isso, né? E eu sempre digo, olha, hoje não existe. Mas se amanhã existir, essa malha pode retroagir pelos últimos 5 anos. Então, nada mais justo do que a gente falar, quando você falou que o evento que não é reforma tributária é IA, de dizer o quanto a tecnologia vem avançando em termos de malha. Então, recentemente, nós recebemos aí algumas notificações de clientes questionando transferências de cotas de sociedade, né? Então, tem lá no contrato social aquele padrãozinho, a sede transfere R$ 1.500 para o Jorge. R$ 1.500, se for a título gratuito, doação não tem TCMD, está na faixa de isenção. E se for compra e venda, um valor baixo, dá até para pagar em dinheiro, enfim. Mas o que estão acontecendo? Malhas de parcerias, né, de convênios que estão sendo feitos entre Secretaria da Fazenda do Estado, Junta Comercial e Receita Federal. E nós estamos recebendo malhas assim, olha, você disse que você cedeu e transferiu por R$ 1.500, mas no seu patrimônio líquido, esta cota, o valor patrimonial dela é 300 mil. Você tem a transação financeira? Não tem. Então, não é compra e venda, é doação. E estão autuando para recolher o ITCMD pelo patrimônio líquido. Eu já tô careca, Patrícia, você quer me deixar mais careca ainda? Pois é, mas isso vem acontecendo, já tivemos alguns casos aqui. A gente brinca, mas é sério, né? É sério. Porque hoje o governo tem acesso a todas as informações, isso. É só questão de quando querem cruzar, ou quando começarem a cruzar informações. Então, eles cruzaram a ficha da JOCESP, de que houve a transferência, com ECD e ECF, para pegar dentro da contabilidade como estava o patrimônio líquido. E fazer já vamos dizer, mandaram para se prestar contas, e o prestar contas se foi compra e venda, cadê a transação financeira, a comprovação da transação financeira. Acho que nesse caso vale, vamos dizer, para as pessoas que não estão habituadas aí com o nosso linguajar, patrimônio líquido é onde fica o lucro da empresa. Isso, ou alguma reserva que a empresa constitua, né? Então, às vezes, no balanço da empresa, fica aquele lucro acumulado. Isso. Então, é o capital social que está no contrato, mais o lucro. Mais o lucro, o saldo que tiver nesse patrimônio. Então, a empresa, contabilmente, tem aquele valor. E essa transferência, feita só pelo capital social, é o que a Receita está cruzando agora, falando, a sua empresa não vale R$ 1.500, ela vale R$ 300 mil, Exato. que seja.
E isso também interfere em inventário, alguma coisa? Sim, né? Então hoje a gente tem lá, quando vem a faltar, falece um empresário e precisa inventariar a participação societária dele na empresa, né? As cotas, os juízes e também a Secretaria da Fazenda do Estado estão solicitando que o valor do ITCMD seja recolhido pelo valor do patrimônio líquido também. Então, quanto essas cotas valem, considerando lucros acumulados e reservas que estejam no patrimônio líquido. Eu vou aproveitar esse quadro de vida real, se você me permitir, para eu contar o que aconteceu comigo na questão do que as empresas possuem, os empregados possuem a questão que elas podem fazer oposição da contribuição assistencial para os sindicatos patronal ou profissional, laboral, os empregados. E como vocês sabem, eu sou aqui do SESCOM, e aqui no SESCOM nós também damos a opção para que as empresas façam essa oposição. Sim. Só que antes de fazer a oposição, nós apresentamos todos os nossos serviços, o que é prestado de representação e assim por diante. Graças a Deus, depois da apresentação, algumas empresas falaram que não iam mais fazer a oposição pelo trabalho que o SESCOM faz. Mas o que eu quero contar é que uma cliente nossa estava assistindo essa reunião de oposição e depois ligou aqui para a nossa consultoria reclamando que a CEGET não fez, não estava lá representando ela com procurações para fazer essa oposição. Sim. Isso precisa deixar claro para os empresários, para os empregados, é uma questão pessoal. O Ministério Público do Trabalho vem questionando muito sobre o que chama-se de prática antissindical. Então, se a CEGET ou qualquer outro contador fizer procuração, pegar a procuração dos seus clientes para fazer oposição, ele pode ser processado pelo Ministério Público como fazendo essa prática antissindical. Então, uma cliente nossa, que está enquadrada no SESCOM, ela participou da Assembleia, teve lá o seu direito de fazer a oposição, mas reclamou por que a CEGET não estava fazendo. Então, é um caso de vida real que realmente nós não fazemos para não prejudicar. Inclusive, não é só pelo nós sermos processados, ao ponto da oposição ser invalidada. Sim. Então, se o Ministério Público, os sindicatos, tanto dos empregados quanto das empresas, questionar que foi feito através de um ato ilegal, que seria essa prática antissindical, a empresa volta a dever essa contribuição. Calhou, né, de, na verdade, terem muitos contadores, mas representando também os seus escritórios. Sim. E verificando isso. Como é um assunto que está em alta, nós também gravamos um vídeo sobre, até para deixar aí bem claro para os clientes, né, para a nossa audiência, a diferença entre o sindicato patronal e laboral. Então falamos um pouquinho disso, e também das espécies de contribuição, né, da assistencial, da sindical e também de outras contribuições que as pessoas possam ter, aquilo que é previsto em convenção, que pode se opor ou não, e também sobre essa questão da conduta, pode ser caracterizada como antissindical,
e que o Ministério Público pode atuar no sentido de penalizar. Então, também gravamos um vídeo, dentro dos próximos dias deve estar também no nosso canal, diferenciando aí um pouquinho as contribuições. Tá vendo como eu estou atrasado nessa empresa? Quando eu estou indo com a farinha, você está voltando com o bolo mas você já. não está tão atrasado porque a gravação foi hoje. Então, você está exatamente no time. Então, tá bom. Patrícia, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Agradecer primeiro por estar do meu lado aí nesse 24 anos. E mais um pouquinho, quase 25. Daqui 25 a pouco a gente estoura o champanhe. Daqui a pouco fazemos bodas de prata. Sim. Agradecer por esse período, agradecer pelo carinho e atenção que se tem dado aos clientes. Não tenho tido nenhum tipo de reclamação, muito pelo contrário. O pessoal tem sido bem atendido por você e pela nossa equipe. Agradeço pela sua gestão. E quer despedir do nosso pessoal hoje? Fique à vontade. Bom, um prazer, né? Um prazer estar com a nossa equipe aí tocando os trabalhos. E agradeço por hoje, pela companhia, por tratar os temas e dizer para o pessoal, né? Fala aquela sua fala do curtir, compartilhar. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, senão o pessoal de marketing me manda embora. Eu acho que essa questão de IA tem criado bastante ansiedade também nas pessoas. Vamos segurar um pouquinho a ansiedade. A IA não vai substituir os trabalhos dos profissionais. Sim. Né? Isso para contadores, outras profissões. O que a IA, quem souber usar a IA, realmente vai se diferenciar aí no mercado. Perfeito. Mas não vamos colocar a IA como o fim do mundo, nem como a salvação de todas as coisas. Patrícia, Exatamente. muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.